Sejam todos bem-vindos a esta apresentação que vamos falar a respeito da sustentabilidade nas máquinas IS. Isso é um ponto importante porque dificilmente a gente encontra na mídia algo que vai mostrar o que nós temos na máquina IS que está ligado a essa sustentabilidade no meio ambiente. Abrindo a internet, você encontra uma série de definições de sustentabilidade e aqui nós deixamos um slide apenas para demonstrar de que a sustentabilidade está baseada naqueles três pilares principais: o ambiental, o econômico e o social. Nesse trabalho, nós vamos falar diretamente àquilo que influencia no processo de produção de frascos de vidro. Então, vamos dizer a respeito da gestão de resíduos e efluentes que estão envolvidos na máquina IS. Então, vamos começar essa apresentação mostrando justamente a famosa máquina IS de seções individuais. O IS vem do nome Individual Sections, que são as seções individuais. Significa dizer o seguinte: ela é formada de várias seções iguais, que são individuais, e significa que quando uma seção pode parar, ou você para uma seção, as outras continuam funcionando normalmente. Neste slide nós temos aqui à vista da esquerda a parte de trás da máquina, pois nós vamos detalhar o que significa essa parte de trás, e do lado direito a parte da frente da máquina, conforme esse desenho. E nós vamos ver lá adiante o que cada uma tem de peculiaridade como máquina fabricante de frascos de vidro. Na parte de trás, conforme nós vimos naquele desenho, são 5 mecanismos em cada seção. Cada uma delas possui 5 mecanismos que fazem o processo de produção do chamado parison, pré-molde. E as outras, a parte da frente, os outros 5 mecanismos estão na parte da frente, onde eles vão ser responsáveis por fazer o frasco definitivo nos moldes finais. Então, aqui, todos os mecanismos podem funcionar, todos com ar comprimido ou com servomotor. E nós temos também o ar comprimido utilizado nos sopros dos respectivos processos. Então, para a gente fabricar um frasco de vidro, a máquina recebe gotas de vidro, conforme vocês estão vendo nesse desenho ao lado aqui, umas gotas de vidro caindo em canais, certo? E sendo direcionadas para a máquina. As gotas de vidro, aqui nós temos uma série de equipamentos que controlam o tamanho da gota e através de um corte por lâminas que nós vamos ver mais aí na frente. Mas o que chamamos a atenção aqui é que a temperatura desta gota ela está em torno de 1000 graus Celsius. E lá na máquina, após o processo, o vidro chega a 450 graus depois de 15 segundos. Então, os sistemas de arrefecimento, de troca de calor, são importantíssimos e nós vamos ver como é que eles funcionam. Aqui está a máquina funcionando. Nós temos a esteira
aqui na frente, essa é a parte da frente, conforme vimos nos desenhos, e é onde os vidros, os frascos, depois de prontos, eles vão correr por uma esteira e vão até o forno de recozimento. Aqui nós temos uma ilusão de ótica muito bacana, porque dá a impressão que os vidros estão indo para trás, mas na verdade estão vindo aqui para frente. Vamos iniciar então a parte de sustentabilidade e a parte das variáveis com este filme, onde ele está demonstrando o corte do fio de vidro por lâminas de aço rápido, que cortam este fio e formam essas gotas que vão ser distribuídas na máquina de uma maneira uniforme e sincronizada. Certo? Nesse caso, o que nós estamos vendo? Reparem que aqui existe alguma coisa que está refrigerando a lâmina, porque ela está cortando uma gota a cerca de 1000 graus Celsius. Então precisa ter alguma coisa que faça a refrigeração. E aqui nós vamos ver depois o que tem nessa refrigeração. Nesse caso, repare a quantidade de água que está sendo utilizada, que está sendo jogada no meio ambiente. Por isso que a gente precisa coletar esta água, tratar para não agredir. Aqui está um desenho ao lado, mostrando exatamente o que nós acabamos de falar. As lâminas de aço rápido cortam o fio de vidro e esse sistema de refrigeração com água e algum outro elemento para ajudar nessa troca de calor está jorrando de baixo para cima. É bom já os técnicos irem pensando em sistemas que, ao invés de fazerem esse jato de baixo para cima, ele pode ser feito de cima para baixo com uma quantidade muito menor de água. No próximo filme, nós vamos ver aqui que nós temos uma quantidade de água já bem melhor controlada, um fluxo bem melhor controlado. Normalmente, ele precisa ser intermitente. Aqui nós estamos vendo que ele está direto. Então nós estamos gastando água, jogando água fora, vamos dizer, e poluindo o meio ambiente. Então, nós precisamos lembrar que, além de reduzir ao mínimo a quantidade, muitas vezes se utilizam produtos refrigerantes para otimizar o arrefecimento. Devemos sempre procurar fazer um circuito fechado nesse sistema para todas as máquinas, de maneira que você reaproveite a água, não polua o meio ambiente e também não crie elementos nocivos ao processo, ou seja, que entopem encanamentos, que fazem sujeira nos canais e que fazem aquilo que a gente normalmente vê, que é o excesso de água que a operação muitas vezes usa sem necessidade. Aqui nós temos o próximo slide mostrando aqui como essa gota ela está formando lá em cima e agora ela vai ser distribuída para as máquinas. Vejam, a gota ela é distribuída através de elementos que levam a máquina de maneira sincronizada, numa certa ordem. Aqui, esse filme demonstra bem isso. Então nós temos parte sincronizada e também esta água que a gente acabou de falar, precisamos controlar, e naqueles canais por onde essas gotas descem, precisamos evitar
a colocação de óleos ou algo que vão ajudar a gota a deslizar. Isso é muito ruim de ser utilizado porque cria muito resíduo, além do fato de criar problemas no vidro que vai ser fabricado. Então aconselha-se nestes canais se fazer um revestimento à base de grafite impregnado a ele e que não tenha problemas desse óleo, desta gordura que cai e vai exatamente na água que está no tanque abaixo da máquina, que recebe aquela água das tesouras. Muito bem. Então vamos ver mais aqui de novo aquilo que a gente falou. O corte, dá para ver no filme, o corte das lâminas e depois esse sistema de distribuição que a maioria chama de delivery, que é onde ele vai distribuir a gota, e ele tem que ser o mais seco possível e com um revestimento, entre aspas, tipo Teflon, mas é um outro tipo que ele é aplicado para evitar a utilização de óleos. Aqui então nós vamos mostrar agora o processo em si, da parte de trás e da parte da frente da máquina, que é o que nós temos aqui, certo? Então, vemos aqui, parte da frente está aqui, está fabricando uma xícara, que a gente chama bastante a atenção, é uma fabricação especial de uma xícara para canhotos, porque a asa está sendo fabricada do lado esquerdo da xícara. Então, veja, essa é a parte de trás, agora a parte da frente. Vamos passar mais uma vez o filme e mostrar que aquela gota que cai na seção da máquina, ou em cada seção, ela se transforma nesta xícara no molde que é previamente estudado. Verifique aqui atrás que aqui tem vários equipamentos que vão formar o chamado parison, depois vai para o molde e preenche, ok? Então, essas gotas elas são distribuídas de maneira sincronizada para que os frascos se encaixem na esteira conforme nós estamos vendo. E depois, quando a gota, por exemplo, não é a seção para e a gota ela tem que ser desviada, não pode ir para a seção, então ela vai através de encanamentos para um tanque contendo água, e essa gota transforma em esse vidro, será depois reutilizado. Olha lá, falamos de novo nesse tanque com água, então não podemos ter absolutamente nada que polua esta água, ou se tivermos, esta água tem que ser tratada. Agora vamos tratar de um processo que normalmente não é muito explorado nos filmes que a gente assiste na internet, que é este nome esquisito, swabbing. O processo essencial para garantir o bom funcionamento da moldagem do vidro, reduzindo o atrito e prolongando a vida útil dos moldes. É um processo que você precisa depositar uma certa camada de grafite na superfície do molde para evitar que o vidro grude no molde. Então, ela é uma camada que separa o vidro da parte metálica do molde, ela fica entre os dois. Isto é um problema que aparece em todas as máquinas,
porém nunca aparece nos filmes. E aqui nós vamos mostrar para vocês onde o pessoal está fazendo essa aplicação. Verifica, ele tem às mãos uma espécie de cotonete gigante, onde ele precisa molhar esse cotonete com uma certa quantidade de entre aspas, lubrificante, que vai deixar depositado no equipamento o grafite necessário para permitir aquela camada protetora. Mas vejam, aqui no filme, esse é o filme de treinamento, aparece exatamente essa escova, esse esfregão, a palavra errada, esfregão, bem seco. E o que normalmente não acontece em produção. Produção, normalmente, cada operador de máquina coloca a quantidade que bem entende e muitas vezes, ao invés de ele aplicar encostando ao molde, ele esfrega. Isso não é um esfregão, isso é um cotonete para você encostar. E isso é um processo que necessita de muito treinamento e principalmente procurar com que a operação seja mais uniforme. Mesmo na troca das turmas, dos revezamentos, você cuidar que cada operador aplique este produto de uma maneira uniforme, constante e de tempos em tempos pré-determinados para todas as turmas. Verifiquem aqui neste filme que nós temos em suspensão uma fumaça, e esta fumaça normalmente deixa a máquina toda engordurada, o ambiente engordurado, o chão, as plataformas, todo o local onde o operador deve andar, e tudo cheio de graxa, chamado graxa, mas é óleo. E isso é um problema bastante difícil de ser evitado na máquina IS. Mas aqui de novo a gente vai deixar o desafio para os técnicos e para os engenheiros e o pessoal de produção, que realmente esse processo tem que ser eliminado e substituído por alguma coisa que faça o revestimento nos equipamentos sem a necessidade dessa lubrificação e dessa poluição no meio ambiente. Então, como isto é um processo que depende muito da operação e cada operador faz a aplicação que ele aprende ou que ele acha que está muito bom, e no fim, ao invés de ele estar protegendo o vidro do metal, ele está produzindo um determinado tipo de defeito que a gente chama no vidro mais sujo ou um vidro completamente com problemas de defeitos visuais. Apenas para se ter uma ideia, não é? Aqui nós temos algo que fala da frequência, que fala de como aplicar e tudo mais, mas é um treinamento bastante ostensivo e muito delicado, em que a Escola do Vidro tem condição de fazer ensinamento para os alunos e operadores que tiverem a necessidade. Só para deixar registrado, aqui nós temos a composição normal desse tipo de material, que leva grafite, leva enxofre, aglutinantes, agentes tensoativos, óleo e petróleo. Verifique então que a composição desse elemento, eu chamo elemento, que é esse óleo que a turma costuma falar em produção, veja o que ele pode trazer de malefício ao meio ambiente com todos esses componentes misturados, onde a gente precisa apenas e tão somente do grafite, da camada de grafite, para proteger o vidro do metal e ele escorrer sem causar
nenhum problema. E assim vamos às considerações finais importantes que a gente deve dar bastante atenção. Cuidar dos detalhes, desde a formação das gotas até os frascos nos fornos de recozimento, faz parte do processo como um todo, e os cuidados que devem ser mantidos para um bom funcionamento, obviamente, e uma boa produtividade e uma segurança. Cuidar da manutenção de todos os mecanismos e equipamentos, evitando o mau funcionamento e o desperdício. É lógico, vazamentos, alguns equipamentos que não registram pressões, temperaturas, tudo isso pode prejudicar o nosso processo e, consequentemente, a gente gastar mais do que o necessário. Fazer investimento em materiais menos agressivos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa estar sempre prestando a atenção e modificando quando necessário, fazendo experiências e vendo a melhor forma de se fazer a produção, de se continuar o processo. Outra coisa também que é importantíssimo é cuidar das mudanças de comportamento nos turnos. É um dos problemas bastante grandes que nós temos em máquina IS, pois são vários operadores que trabalham durante as 24 horas e o comportamento deles muitas vezes são muito diferentes um do outro. Então, para isso, a gente sempre chama a atenção do treinamento e aperfeiçoamento do pessoal para observar como a máquina está funcionando, os equipamentos todos, como eles estão também trabalhando e evitando problemas de desperdício, como a gente sempre costuma dizer, e poluindo o meio ambiente com isso. O item muito importante, este último, que é a segurança. Segurança faz parte do nosso estudo, porque já vimos anteriormente, nós temos as máquinas lambuzadas, o chão lambuzado, então isso vai nos causar problemas durante as produções e isto vem causar grandes impactos ao meio ambiente, porque afinal de contas o ser humano ele faz parte do meio ambiente, obviamente. Então vamos cuidar do processo como um todo. Esperamos com isso ter mostrado alguma coisa sobre a sustentabilidade nas máquinas IS, onde agradecemos a sua atenção.